bem-vindos. Eu sou Renata Barreto, sou professora de ciências e hoje vamos falar sobre transformações químicas. As transformações químicas são ações que resultam na formação de novas substâncias. Essas transformações são chamadas de reações químicas. Aqui eu tenho um exemplo de uma reação química. Eu tenho a junção de dois gases, o hidrogênio e o oxigênio, e a formação de um líquido, que é o H2O, a água. Então, como que eu sei que é um gás? Porque ele tem aqui a descrição de G. G significa que é um gás. Aqui também está o G. E como é que eu sei que forma um líquido? Porque tem aqui um L. L de líquido. Essa reação ela não está balanceada, mas vamos continuar a nossa análise. Eu tenho aqui o estado inicial de gás, tem o gás hidrogênio, o gás oxigênio, e misturando esses dois gases e lançando uma faísquinha, a gente tem a formação, o resultado final, a água. Inicialmente eu tenho meus reagentes e após o processo de reação, a gente tem os nossos produtos, ou, no caso aqui, um único produto. Só que essa reação, como eu falei, ela não está balanceada. Por quê? Eu tenho aqui dois hidrogênios, do outro lado eu tenho... Por que eu tenho dois? Tem H2. Se eu tenho esse 2 aqui, significa que eu tenho duas vezes esse H. E aqui eu também tenho um H2, então eu tenho duas vezes esse H, duas vezes o átomo de hidrogênio. Mais o oxigênio, eu tenho 2O, ou seja, tem dois átomos de O antes da reação, e depois da reação só tem um átomo de O, ou seja, um átomo de oxigênio. Como é que eu sei que tem um átomo só de oxigênio? Porque não tem nada. Quando não tem nada aqui atrás do símbolo do átomo, significa que que só tem apenas um. Se tiver 2, 3 e assim por diante, significa que tem essa quantidade de átomos. Ou seja, se tiver 2, eu tenho 2 hidrogênio. Se não tiver nada, significa que eu tenho apenas um. Então, como que a gente balanceia? Para eu balancear, eu tenho que ter a mesma quantidade antes da reação, ou seja, de reagentes, e eu tenho que ter na mesma quantidade no final. Aqui eu tenho o hidrogênio, eu coloquei aqui esse coeficiente 2. Eu tenho 2 hidrogênios, que está aqui, com mais esses 2, 2 vezes 2, 4. Então, tenho 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio. E no final eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então, o hidrogênio está balanceado. E o oxigênio? Eu tenho aqui, não tem nada aqui na frente. Então, se não tem nada, significa que tem 1. 2 vezes 1, 2. Então, tenho um átomo de oxigênio e o outro átomo de oxigênio, apenas 2, que vai formar, ou seja, qual é a proporção dessa reação? Para um volume de oxigênio, eu vou precisar de 2 volumes de hidrogênio. E aí vai formar essa estrutura aqui que parece um pouquinho com o Mickey. Então, vai formar 2 volumes, porque não formou apenas uma molécula com essa reação. Formou 2 moléculas, então eu tenho 2 volumes de água. As reações químicas podem provocar diversas situações, como aqui eu estou mostrando nessas figuras. Ela pode mudar, até mudança de cheiros. Quando a gente cozinha um bolo, ele tinha um aspecto diferente. Antes de ir para o forno, ele tem um cheiro diferente, o ovo também. Ele pode mudar a sua rugosidade, ou seja, sua textura. Olha, o prego, antes de enferrujar, ele tem uma textura lisa. Quando ele enferruja, ele tem uma textura, além de mudar uma mudança de cor, ele também tem uma mudança de textura. Então, como eu falei, pode acontecer a mudança de cor. Como essa reação aqui, ela tem 2 líquidos transparentes e quando eles se juntam, ele forma essa substância de cor amarela. Pode também ter uma mudança de densidade.
pode ter uma mudança de temperatura, pode gerar calor, ou seja, uma reação exotérmica de que gera calor, que deixa mais quente. Pode ter uma reação endotérmica, ou seja, que ela vai resfriar ao que tiver à volta, uma reação endotérmica, uma reação que reduz a temperatura. Pode provocar uma explosão, como esse caso aqui, metal sódio, junto com a água, ela forma uma explosão. Pode ter uma liberação de gás. Eu falei com vocês, algumas reações químicas elas apresentam diversas modificações que são percebidas por nós, por alguns dos nossos sentidos, pela visão, pelo cheiro, pelo tato, mas nem sempre vai ter uma mudança de cor ou uma mudança de rugosidade, mas sempre vai ter acontecer algumas coisas, como por exemplo, mudança da natureza da substância, ou seja, as características vão mudar completamente. Ponto de fusão, ebulição, ou seja, essas propriedades químicas que a gente já estudou serão alteradas, porque há um rearranjo entre os átomos e isso vai modificar completamente como elas se comportam diante da natureza. E há, então, formações de novas substâncias. As reações químicas sempre vão obedecer às leis ponderais, que são conhecidas como a lei de conservação de massas, ou lei de Lavoisier, que eu tenho aqui como, por exemplo, essa imagem já foi mostrada para vocês nas atividades anteriores. A reação pode aumentar o volume, tá? Que é o caso aqui, ó, antes de ocorrer a reação, a bolinha estava menor, estava mais murchinha. Após ocorrer a reação, a bolinha ficou um pouco mais cheia. Houve uma mudança de cor, mas a massa não se alterou. A massa que tinha antes e a massa que tinha depois continuou igual, ou seja, 126,17 gramas antes e 126,17 gramas depois da reação. Também obedece à lei de proporcionalidades. As proporções são constantes, que também é chamada lei de Proust, que é o que a gente já falou. Elas vão apresentar sempre a mesma proporção. Para cada 2 volumes de hidrogênio, eu preciso de 1 volume de oxigênio. Volumes são esses coeficientes, 2 volumes, 1 volume, e formam 2 volumes de água. Essas são as proporções entre esses elementos para a formação da água. É como uma receita de bolo. Você não pode colocar a quantidade que vocês quiserem de trigo e a quantidade que vocês quiserem de açúcar. Se a proporção é 2 de açúcar para 1 de trigo, então significa que se você botar 4 xícaras de açúcar, você vai precisar colocar 2 xícaras de trigo, porque a proporção é 2 de açúcar para 1 de trigo. Então, vocês vão ler essa atividade que está aqui e vocês podem também assistir uma videoaula que está aqui no YouTube e respondam esses exercícios. Hoje, no portal está para resolver os exercícios, eu vou colocar lá 3 campos para respostas. Aí você vai colocar número 1, vamos dizer que seja número 1, letra A. Se colocar apenas A, coloca A. Se você colocar letra A, também está valendo. O importante é você colocar a resposta. Se a questão, nesse caso aqui não tem, mas se numa próxima questão tiver número 1, letra A, B, C, para responder a letra A, para responder a letra B, para responder a letra C, então vocês vão colocar a letra A, resposta, letra B, resposta, letra C, resposta. Então, se é um exercício, ela vai ter um campo só para responder, vocês vão delimitar lá dentro desse campo. Então, minha gente, essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos para vocês!